Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O Brasil vive um momento de extrema polarização política. As recentes acusações de crime eleitoral e disseminação fraudulenta de notícias falsas esquentaram ainda mais o clima. No meio de tudo isso, as conquistas da educação pública estão sob grave risco. O coordenador geral do SINTRN, professor José Teixeira, fala agora sobre o assunto. Bom dia, José Teixeira. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores do programa Extra Classe TV. Então, nós temos feito uma série de programas onde dialogamos sobre esse tão importante momento, momento político. Eu queria começar reforçando uma coisa que o SINT sempre defende, que é o seu papel de autonomia, e independência frente a partidos e governos. Isso ainda está firme, Teixeira? Sem dúvida, Leilton. O sindicato tem os seus princípios autônomos garantidos pela própria Constituição de 1988. E nós provamos isso na prática. Nós provamos na prática, independente da coloração político-partidária do Executivo nos municípios ou do Estado do Rio Grande do Norte, nós sempre mantivemos a nossa autonomia, pois o objetivo é garantir, dentro da realidade concreta, as conquistas para a nossa categoria. O último congresso da categoria determinou que o sindicato deve orientar a sua base, os trabalhadores em educação, nesse momento eleitoral, um processo educativo de orientação ao voto. Como é que se separa isso, nessa linha tênue entre essa orientação e digamos assim, influência eleitoral propriamente dita, Zé Teixeira? Pois bem, como nós já dissemos em outros programas, foi uma deliberação, como você mencionou, deliberação do próprio congresso da nossa categoria, que ocorrera em dezembro de 2017, e deliberou que nós tínhamos que dialogar com a nossa base, com os trabalhadores de modo geral, mostrando determinadas linhas, concepções políticas, linhas que prejudicaram e que dificultaram em determinado momento, num dado momento, a nossa vida profissional, e linhas políticas que em determinado momento proporcionaram melhores condições de vida, proporcionaram o crescimento do nosso poder aquisitivo, proporcionaram aí a diminuição da carga de trabalho, que foi o caso, por exemplo, até 2007, nós não tínhamos uma fonte de financiamento robusta como temos hoje ainda, que é o Fundeb. E aí nós temos de 2007, apesar de que 2 anos e meio ainda passou subjúdice do Supremo Tribunal Federal, conseguimos tirar em 2010 e de lá para cá nós conseguimos elevar as nossas condições de trabalho, a nossa condição social, a valorização profissional, tudo isso fruto de uma concepção política que se instalou no país e que se preocupou, aliás, com a nossa pressão, é claro, com as nossas manifestações, com as nossas lutas nas ruas, ouvindo os nossos pensadores que pensam educação básica, ou seja, gratuita, laica e socialmente referenciada para os filhos da classe trabalhadora. Então foi dessa forma que nós conseguimos avançar, estando justamente nesse momento o professor e a professora com um piso salarial razoável que possibilitou que esses companheiros profissionais, ou seja, adquirissem bens, adquirissem condições que até 2006 não tinham nenhuma possibilidade de ter acesso. Nós, profissionais de educação, tivemos um processo evolutivo importante, mas as estruturas físicas ainda deixam a desejar, as estruturas pedagógicas ainda deixam a desejar, a valorização profissional ainda também deixa a desejar. Um engenheiro que é graduado como nós, ele ganha no mínimo R$5.000 em qualquer área que ele assumir. Nós, professores, ainda percebemos 50% disso. Ok.
A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública, hoje entrevistando o coordenador-geral do sindicato, professor José Teixeira. Teixeira, nesse momento de extrema polarização que a gente está vivendo no Brasil, acendeu a luz amarela, né? A categoria, o movimento sindical, os sindicatos, a CNTE, a CUT, todos fazendo alertas com relação às perspectivas, né, para a educação, né, aí pós essas eleições. O que hoje, né, chama mais atenção, o que está preocupando mais no momento, Teixeira? O que nos preocupa, Leilton, neste momento, nós vivemos um momento de grande tensão, de grande preocupação. Na verdade, está muito claro para a sociedade que há aí 2 projetos em disputa, processo de eleição e processo democrático, né? E há 2 projetos em disputa. Projeto que a gente almeja que a democracia seja ampliada sistematicamente, onde todo e qualquer cidadão tenha a liberdade de expressão, de externar os seus sentimentos, claro, com ética, com responsabilidade. E há um outro projeto que está muito claro, né, que promete restringir, reprimir as minorias, que promete reprimir inclusive as maiorias, porque mulher no Brasil é 52%, representa 52% da população, e o projeto está aí colocado que mulher deve ganhar menos do que homem, porque mulher engravida, ou seja, porque mulher tem 6 meses, 120 dias ou 180 dias de licença, e, portanto, essas mulheres devem ganhar menos do que o marido. Ou seja, que os homossexuais não têm o direito de externar os seus sentimentos onde ele estiver, ou seja, está se dizendo com isso que essas pessoas não têm o direito de serem felizes. Promete-se nas escolas, ou seja, a restrição, né, do profissional de educação externar, construir conhecimentos diversificados, conhecimentos que possam atender os anseios de todos os segmentos sociais atendidos pela nossa escola. Na verdade, nós estamos tendo uma grande preocupação nesse sentido e queremos, inclusive, dividir essa preocupação com aqueles que nos ouvem neste momento. Durante a sua fala, eu lembrei de um assunto polêmico que envolve diretamente o ambiente da sala de aula, né? Que é o famoso kit gay. Zé Teixeira, você já viu o kit gay ou você conhece alguém que viu esse famoso kit gay aí nas escolas? O próprio Supremo já puniu a candidatura adversária, digamos assim, do Haddad, porque não existiu é um fake, né, um fake news, é uma mentira que foi criada, que foi inventada. Aliás, eu lamento muito, né, eu fico muito triste que num processo democrático, no qual nós tanto lutamos para conviver, nós estejamos vivendo num momento de tantas notícias falsas, de tantas acusações, inclusive violência, né? Nós temos o caso do companheiro negro, né, o Moad Katendê, que foi assassinado, ou seja, banalmente, lá na Bahia, e tantos outros casos de violência. A gente percebe que não está podendo assim dialogar com tranquilidade, mesmo que a gente não esteja ferindo ninguém, mas a gente parece que nós estamos vivendo um momento que sequer a gente pode andar com um determinado bottom, com um determinado adesivo no peito, na roupa. Isso era para ser muito normal e a gente se respeitar, cada um andar com o seu adesivo, cada um defender a candidatura que deseja, aquela coisa toda, e vivermos, porque o que deve se dar prioridade é o respeito, é o amor entre as pessoas. Antes de tudo,
nós precisamos nos amar, nos respeitar, porque é isso que nos leva para uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa. Essa é a nossa preocupação hoje. Especificamente com relação à educação, os trabalhadores em educação, né, conquistaram vitórias importantíssimas, como, por exemplo, o piso nacional dos salários, né? Como é que está, né, a perspectiva? Isso está em risco, Teixeira? Veja, a partir do golpe que aconteceu em 2016, nós já começamos aí a perder direitos, né, com a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista associado à terceirização sem limites, né? E o que é terceirização sem limites? É que governos e prefeitos, o poder executivo de prefeituras e estados, poderão agora contratar uma empresa para contratar professores. Isso é terceirização sem limites, porque antes era só a terceirização só existia nas atividades meio, que era contratar a merendeira, a pessoa que faz a limpeza da escola, o cafezinho, seja isso nas escolas, seja isso no Banco do Brasil, Caixa Econômica. Agora, com a terceirização sem limites, o governo pode contratar, inclusive bancários, tá certo? Professores. Qual é a diferença disso para hoje, ou seja, para a terceirização apenas nas atividades meio? É que os nossos planos de carreira serão rasgados, nós não teremos mais uma carreira profissional, com o profissional com 20, 30 anos, 40 anos, que não sabemos mais se vamos nos aposentar, porque logo depois das eleições, a reforma da Previdência que está lá no forninho vai sair e pelo que nós estamos vendo, pela conjuntura política que se aproxima, nós poderemos aí ter a reforma da Previdência aprovada e nunca mais um trabalhador terá o direito de sonhar com uma aposentadoria. Portanto, nós nos preocupamos com essa situação, porque se não está boa a situação, a perspectiva é que nós entremos aí numa situação de muito mais aperto, onde o financiamento da educação certamente se acabará em 2020, que é o final do Fundeb. Eu tenho minhas preocupações com esse momento futuro que nós estamos aí na perspectiva de viver. Eu espero que a sociedade brasileira, que o povo brasileiro repense o momento e que possam, inclusive, eleger uma concepção política que possa dar continuidade a essa perspectiva de democracia, essa perspectiva de melhoria da educação pública, da saúde pública, ou seja, aquelas condições para as massas, para os trabalhadores e trabalhadoras que não têm nenhuma condição e nunca passarão a ter condição de garantir seus planos privados de saúde para terem o atendimento quando desejarem nos hospitais privados. Nós queremos saúde pública, queremos ações sociais cada vez mais com qualidade para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do SINT-RN, professor José Teixeira. Teixeira, muito obrigado por sua participação. Obrigado a você, Leilton. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, organizou uma campanha permanente em memória dos trabalhadores em educação que lutaram contra a ditadura e foram vítimas do golpe. Para isso, já está no ar o site ditaduranuncamais.cnte.org.br. O site é colaborativo e foi criado para destacar o retrocesso na educação brasileira por um regime que cassou direitos individuais, coletivos e políticos. Além disso, abusou da integridade física e psíquica de milhares de pessoas. Impôs ideologias conservadoras à sociedade, perseguiu, prendeu, torturou, exilou e matou cidadãos e cidadãs. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem com mais um Extra Classe TV. Até lá.